Bom, boa noite, gente. A gente queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Esse primeiro seminário faz parte de uma série de seminários que estão sendo promovidos pelo LEAC nesses 2 meses, né? Setembro, 3 meses, na verdade, setembro, outubro e novembro. O LEAC é um laboratório de estudos anticoloniais que é mediado pela Leila Gravano e por mim, né? O laboratório foi inicialmente concebido para ter os seus encontros e as suas discussões realizadas de forma presencial na Casa Naara, aqui no Rio de Janeiro. No entanto, devido às infelizes circunstâncias do nosso atual momento no Brasil, a gente não pôde nem realizar a primeira reunião de forma presencial. E desde maio, desde abril, né, Bruna? Ou foi maio? Não lembro. Eu acho que é Desde maio, mas não tenho o certeza. início do ano, eu acho que foi a última semana de abril, não lembro também. Mas desde algum desses meses, a gente tem realizado nossos encontros via Google Meet, né, nos quais até julho a gente tinha textos para discutir em cada encontro, então a gente tinha um eixo organizador, digamos assim, né, para as nossas reflexões quinzenais, às quartas-feiras, 6 horas. E aí, a partir de outubro, a gente ficou um mês de férias, digamos assim, né, enfim, devido a uma série de fatores. E aí, a partir desse mês agora, setembro, a gente decidiu criar uma nova dinâmica para ver como que isso vai funcionar, o que a gente pode fazer também a partir disso nos próximos meses e anos do LEAC, que é uma iniciativa recente também, que é justamente esse primeiro ciclo de seminários, os quais vão ser ministrados por pessoas que estudam os temas, pesquisam os temas e estão dispostas a apresentarem suas pesquisas e suas reflexões para o público em geral que quiser, né? E posteriormente esse seminário também vai ser disponibilizado no YouTube do LEAC para a gente democratizar essas discussões. Então, nesse primeiro dia de seminário, a gente recebe a Bruna, daqui a pouco a Bruna vai se apresentar para um seminário sobre direitos reprodutivos e colonialidade de gênero. Daqui a 2 semanas, deixa eu só verificar a data aqui no meu calendário. Daqui a 2 semanas, no dia 30 de setembro, a gente recebe o Matheus Chagas, que está aqui, inclusive, presente, para um seminário sobre educação e descolonização, a partir da pesquisa dele. Matheus é um estudante de pedagogia. Dia 14 de outubro, a gente recebe, no caso a gente não recebe nunca, dia 14 de outubro é o meu seminário, vai ser um seminário sobre ideologia, sujeição e representações culturais, a partir do pensamento de Bell Hooks e Stuart Hall, que também é algo que eu tenho pesquisado. Não tem publicações nessa área ainda, mas estou desenvolvendo artigos sobre isso. Dia 28 de outubro, a gente recebe o professor Anderson Flor, professor da UNB, para falar sobre a pesquisa de uma socióloga nigeriana chamada Oyeronke Oyeyumi. Vale a pena pesquisar para conhecer seu trabalho, e quando eu falo seu trabalho, tanto o trabalho da professora Wang quanto o trabalho da Oyeyumi, né, para a gente entender o que está sendo discutido, embora a obra da Oyeyumi tenha uma tradução ainda muito restrita e precária aqui no Brasil. E em novembro, dia 11 de novembro, a gente recebe a estudante de Ciências Sociais da UERJ, aqui no Rio, Gabriela Vitória Nascimento, mais comumente chamada de Gabi Vick Nascimento, para um seminário sobre vulnerabilização e exposição de menores de idade na internet, né? E, para encerrar esse ciclo de seminários, dia 25 de novembro, a gente recebe um amigo meu, que é o Hilário. Ele é mestrando em teoria literária, se não me engano, ou literatura, alguma coisa assim, na UFBA, para um seminário sobre literatura negra. Então, é com esse breve panorama que eu agradeço, inclusive, a Bruna por ter aceito o convite e passo a palavra para ela.
Muito obrigada, Vinícius. Obrigada por todo mundo que tirou um pouquinho do tempo do seu dia para estar aqui comigo. Eu mesmo sei que correria que eu passei para conseguir chegar aqui essa hora. Mas vou me apresentar. Meu nome é Bruna, eu tenho 30 anos. A minha formação é do Direito, sou formada em Direito pela UERJ e sou especialista em Gênero e Direito pela Escola da Magistratura. Uma especialização, inclusive, que é única aqui no Rio de Janeiro. E, assim, tem uma trajetória que mudou de perspectiva quando eu comecei os estudos de gênero e tem mudado de perspectiva novamente quando eu entrelaço esses estudos de gênero com estudos de raça, com estudos relacionados a outros marcadores de diferença, por assim dizer, né? Outras, como algumas teóricas colocam, interseccionalidade. Então, para tratar de direitos reprodutivos, foi um tema de muito estudo durante a pós-graduação. Inclusive, eu produzi um comunicado científico. Eu escrevi um artigo também, mas acabou que o artigo não foi publicado, sobre esterilização compulsória, falando do caso da Janaína Aparecida. Não sei se vocês lembram, 2 anos atrás, que foi esterilizada por uma decisão judicial. Eu vou tratar um pouquinho mais disso aqui, seguindo, né, no seminário. Mas foi aí eu me interessei bastante por esse tema de direitos reprodutivos, e a colonialidade de gênero foi uma coisa que me chegou há pouco tempo, começando a estudar feminismos decoloniais, né? Principalmente com os estudos da professora Maria Lugones, que infelizmente se foi há 2 meses, eu acho. Então, para introduzir o tema de direitos reprodutivos, eu trouxe essa definição. Peraí, eu ainda não estou apresentando, né? Tô louca, deixa eu apresentar. Agora está apresentando? Então, para começar a trabalhar direitos reprodutivos, eu trouxe essa definição da plataforma de Cairo. Foi uma conferência de 1994, com mais de 170 países signatários, que foi uma conferência histórica e que marcou a visão de direitos reprodutivos como direitos humanos, e marcou uma visão de direitos reprodutivos entrelaçados à saúde da mulher, à saúde do casal, e menos a questão demográfica, que era que se debatia quando se debatia direitos reprodutivos anteriormente, do crescimento da população, até por uma perspectiva muito malthusiana ainda, de que não teríamos alimentos para essa população que vem crescendo assustadoramente. Então, eu vou ler esse trechinho que traz mais ou menos a definição de direitos reprodutivos, como eles se desenvolveram no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Os direitos de reprodução abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros documentos de acordos. Esses direitos se baseiam no reconhecido direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de seus filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de reprodução. Isso inclui também seu direito de tomar decisões sobre reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência, conforme expressa em documentos sobre direitos humanos. Quer dizer, os direitos reprodutivos incluem não somente você escolher ter filhos ou não, mas a quantidade de filhos que você vai ter ou não,
você e o seu parceiro, sua companheira ou seu companheiro, e de ter informações sobre contraceptivos, informações, inclusive, sobre aborto, que é uma questão que eu quero tratar mais à frente, para você ter essa decisão livre de discriminação, livre de coerção e livre de violência. Então, partindo dessa plataforma de Cairo, da qual o Brasil é signatário, o Brasil costuma participar dessas convenções e conferências internacionais, e, assim, no passado fez muitas restrições à assinatura, mas atualmente ele tem participado. Atualmente eu não digo porque, para falar entre 2018 e 2020, a gente vive uma realidade muito, não diria atípica, mas uma realidade muito fora do que se veio traçando em termos de direito internacional nos últimos anos, né? Mas a política internacional do Brasil vinha sendo muito boa nesse sentido, de acolher esses tratados, de acolher essas convenções. Opa, tudo bem, Vinícius. Obrigada por tudo. Vamos lá, continuando. Tratando especificamente de direitos reprodutivos no Brasil, eu quis trazer a CLT para mostrar, o artigo 391 da CLT, para mostrar que as questões afetas a direitos reprodutivos, inicialmente, tinham mais a ver com a proteção da maternidade, e isso muito ligado a essa suposta vocação da mulher de ser mãe, né, do que com a opção de se gerar vida ou de não se gerar a vida, ou de quantos filhos você gera ou quantos você não gera. Aí eu trouxe o artigo 391, que diz: não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. E é muito importante a gente perceber como os direitos reprodutivos têm ligação com inúmeros aspectos da vida das mulheres, inclusive com essa proteção no mercado de trabalho. Tanto no Brasil quanto em âmbito internacional, as discussões sobre direitos reprodutivos como direitos humanos, nessa concepção que a gente tem agora de liberdade de escolha, de ter filhos ou não, de acesso à saúde, de acesso aos contraceptivos, de acesso à informação, é uma luta que ganhou uma força recentemente, principalmente porque a gente veio de um regime ditatorial que impôs muito essa política de esterilização naquela ideia de controle da natalidade e naquela ideia bem simplória de acabar com a pobreza, acabando com os pobres. Então, isso foi virando a página no movimento de redemocratização, por assim dizer, dos anos 80 do país, de sair daquele estado ditatorial militar. E a bandeira dos movimentos feministas, principalmente do movimento feminista negro, no que tange à esterilização, é muito forte. Inclusive, depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui, mandar para vocês, um artigo que eu li, muito interessante, falando sobre isso. Vou tentar mandar no chat. Peraí. Aqui. Falando especificamente sobre a população negra. E a participação nesse processo. Com essa discussão, esse início de discussão sobre direitos reprodutivos, se originou um programa de assistência integral à saúde da mulher,
em 1983, já muito perto da nossa redemocratização, que já começava a pensar em saúde da mulher sob o aspecto sexual e reprodutivo. E essas discussões também influenciaram tanto a Constituição de 88, quanto a Lei do Planejamento Familiar de 96. E eu pretendo falar um pouquinho mais da Lei do Planejamento Familiar quando eu for falar de esterilização. E essas explicações foram para trazer um panorama mais geral de como os direitos reprodutivos foram se formando tanto no Brasil quanto no mundo, com esse conceito que a gente tem de direitos reprodutivos agora, da mulher poder escolher, da mulher, mulheres e homens, enfim, de pessoas, né? Poderem escolher, poderem ter acesso a métodos contraceptivos, poderem escolher qual método contraceptivo eles podem usar. Aí você entra em N questões, poderem escolher interromper a gravidez, se for o caso. E qual foi a ligação que eu fiz com a colonialidade de gênero? Primeiro eu trouxe aqui um pouquinho para explicar, tentar definir colonialidade de gênero, ou colocar como a Maria Lugones coloca, que essa é a minha perspectiva também. Maria Lugones foi filósofa, foi feminista decolonial, argentina, estudou muito tempo em Nova York, e ela estudou com outros estudiosos que criaram conceitos como o Aníbal Quijano, da colonialidade do poder, como a colonialidade do ser e do saber, mas ela se baseou no conceito de colonialidade do poder, do Aníbal Quijano, que é o grande conceito de explicação da nossa sociedade moderno-capitalista, que coloca o fator da colonização, da primeira, o que ela chama, a Maria Lugones chama de primeira colonialidade, a época das conhecidas por nós como grandes navegações, e segunda modernidade, a época da Revolução Industrial, mas que todo esse momento histórico se desenrolou desde a invasão das Américas, desde a escravidão africana, e se desenrolou de forma a explorar e dominar esses novos mundos, e se desenvolveu o sistema capitalista, que é a base do sistema moderno, do que a gente entende por modernidade. E o Aníbal Quijano baseia isso principalmente a colonialidade na racialização das pessoas, no que é entendido como ser humano e no não é entendido como ser humano. Então, a professora Lugones pega esse conceito de colonialidade e expande de certa forma, porque quando Quijano toca especificamente na questão gênero e sexo, ele ainda traz uma visão heterossexista, uma visão patriarcal, que enxerga o lado visível, ela chama assim, é o lado visível da questão de gênero, que não coloca outras questões de corpos subalternizados. E por isso, ela junta esse conceito ao conceito de interseccionalidade das feministas norte-americanas, das mulheres do terceiro mundo, que ela diz assim, as mulheres de cor do terceiro mundo em geral, para mostrar esse não lugar da mulher negra, da mulher indígena, da mulher colonizada em geral, que não é o lugar da mulher, tampouco o lugar do negro ou do indígena. É uma encruzilhada, né, por assim dizer. É um encontro... Peraí, tem gente querendo entrar. Foi. É o encontro dessas categorias que torna essas pessoas, coloca essas pessoas num não lugar.
Então, ela entende que o Quijano, quando ele não levanta a questão da interseccionalidade para tratar do gênero, e quando ele não expande a compreensão dele de gênero para além do acesso ao sexo das mulheres, para questões políticas, questões econômicas, que são todas perpassadas pelo gênero, ele limita a compreensão dele. E esse conceito de colonialidade de gênero é meio que a soma dos dois, da colonialidade do poder com a interseccionalidade. Então, ela entende que a gente precisa lidar com um binarismo homem e mulher, mas antes disso existe o binarismo do colonizado e do colonizador, que é o binarismo do ser humano e do não ser humano, que coloca os colonizados no lugar não humano, no lugar que ainda é categorizado como macho e fêmea, não como homem e mulher. E que a gente precisa pensar em perspectivas que enxerguem esses não lugares. Então, assim, em termos gerais, falei sobre a colonialidade de gênero. Agora eu queria tratar o foco, na verdade, do desenrolar do seminário, como direitos reprodutivos. Eu poderia falar aqui de N assuntos diferentes, eu tentei focar em dois. O assunto da esterilização, falando um pouco da lei do planejamento familiar, e um pouco do assunto do aborto. Também rende um seminário ele por si só, mas vou tentar colocar algumas colocações aqui nesse sentido. Aí, acho que foi. Sobre a esterilização compulsória. Eu coloquei aqui, nos anos 80, o pouco acesso das mulheres a métodos contraceptivos tornou a laqueadura moeda de troca eleitoral. E muito com apoio norte-americano na época. Nessa época, nos anos 80 e até antes, do regime ditatorial brasileiro, tivemos muito investimento nesse sentido de esterilizar mulheres, principalmente mulheres pobres, mulheres mais vulneráveis, que não tinham acesso, por exemplo, a outros métodos contraceptivos, que não fossem definitivos, como é uma laqueadura, né? Em razão disso, foi instaurada uma CPI em 1992, que foi muito protagonizada pelas demandas do movimento negro, inclusive foi, se eu não me engano, o relatório é da Benedita da Silva, dessa CPI da esterilização, que constatou que 45% das mulheres em união estáveis estavam laqueadas no Brasil. E em números aproximados, né? Eles não têm como falar com todas as mulheres, mas assim, principalmente em lugares de população negra, inclusive o Maranhão, que na época era o estado mais negro do país, também era o estado que tinha o maior número de mulheres que realizaram laqueadura, e 1/5 dessas tinham menos de 25 anos, entende? Então, elas provavelmente ainda tinham uma longa vida fértil pela frente. Não dá para se saber exatamente se elas tinham noção das consequências de uma laqueadura, se elas conseguiam entender completamente o que era esse processo e se elas tiveram opções de outros métodos contraceptivos também. E essa polêmica sobre esterilização em massa, esterilização de mulheres que possivelmente não compreendem a intervenção que se realiza no corpo delas, gerou um debate muito grande que culminou no projeto de lei da Lei do Planejamento Familiar, que está em vigor até hoje, mas é de 1996. Aí eu trouxe aqui o artigo 9º. Para o exercício do direito ao planejamento familiar,
serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. Então, o que acontece? Essa lei foi feita no intuito de proteger a mulher de uma invasão, né, ao corpo dela sem permissão. Ou o escopo da lei inicial foi isso. Porém, quando a gente coloca numa perspectiva de gênero e de autonomia das mulheres, essa lei retira muito da autonomia na intenção de proteger. É o Estado tomando as rédeas das decisões das mulheres de novo, né? Porque ele coloca um procedimento extremamente burocratizado. A pessoa tem que ter mais de 25 anos, tem que já ter tido filhos. Se ela tiver um relacionamento, ela precisa do consentimento do cônjuge ou do companheiro. Então, se torna um procedimento muito mais dificultoso. Muitos médicos se negam a fazer, se negam a cogitar uma laqueadura por conta de todas essas regras e burocratizações. Só que, de um lado, você tem a mulher privilegiada que simplesmente opta por não ter filhos e não tem esse direito atendido, porque talvez ela não tenha 25 anos ainda, então é como se ela não tivesse maturidade o suficiente para decidir, né? Ou ela não tem filhos, ou qualquer coisa assim. De outro lado, apesar dessa lei, ainda houve, em 2018, como eu mencionei no começo, o caso da Janaína, que não foi um caso isolado. O mesmo juiz e o mesmo promotor com decisões sobre corpos de mulheres pobres. A Janaína, na época da esterilização dela, estava no sistema prisional, já tinha tido outros filhos, então o promotor e o juiz decidiram que ela não deveria ter mais. Ela não tinha condições de anuir com aquilo, e não tinha condições de entender o que se passava com ela por inúmeros motivos, pela condição dela dentro do sistema prisional, por ela ter, isso é narrado durante o processo, problemas com drogas também, enfim. Mas ela não tinha condições de decidir. Então, o judiciário decidiu para ela: você não vai ser mais mãe. É muito fácil um grupo de homens brancos decidindo por uma mulher pobre e preta, né? E isso aconteceu com ela, aconteceu com uma outra menina que eu esqueci o nome, que, se eu não me engano, era incapaz, tinha alguma deficiência, também não pôde anuir com aquilo e também foi esterilizada por ser incapaz. Quer dizer, é um método de intervenção e eu diria mais, de colonização, outra dos nossos corpos, né? Que coloca as mulheres nessa situação degradante de não serem consideradas seres humanos aptos a decidir sobre se querem ou não ter filhos, ou quantos filhos querem ter. Aí eu trouxe essa questão da esterilização compulsória, e ontem saiu uma matéria que, só para não deixar essa questão só dentro do Brasil, ontem saiu uma matéria, eu não sei se vocês acompanharam, de que aquelas casas que estão reunindo imigrantes nos Estados Unidos, que eles detêm os imigrantes, estão fazendo histerectomia, né? Estão retirando os úteros das mulheres, não é uma simples laqueadura. Os médicos estão retirando os úteros das mulheres para pesquisa ou para estudo, etc.,
mulheres imigrantes que podem, inclusive, ter problemas até de compreender o que aquele médico está falando. Pela matéria, muitas não sabiam exatamente por que os seus úteros teriam que ser retirados. Alguém dizia para elas que tinham que ser retirados e eram retirados. Assim, isso foi uma matéria que saiu ontem. Eu vou ver se eu consigo mandar para vocês aqui também. Em alguns jornais norte-americanos. Então, a questão dos direitos reprodutivos, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares do mundo, o problema, eu vou mandar para vocês, mas o problema é que a matéria está em inglês, eu não achei nenhum artigo sobre isso em português ainda. Então, uma questão que a gente precisa discutir, principalmente porque é uma questão atual, porque por mais que o Estado diga que vai proteger, ele nunca protege a autonomia das mulheres, principalmente dos corpos mais subalternizados, porque são os corpos colonizados, são os corpos que estão no lugar do não ser mesmo. Agora, tratando um pouquinho sobre o aborto, eu quis trazer aqui em cima, eu vou até ler, eu trouxe uma citação. Essa citação é do médico Olímpio Moraes Filho, que foi quem fez o procedimento do aborto legal na menina que foi estuprada no Espírito Santo. Que foi uma coisa que aconteceu literalmente outro dia, né? Ele falou no Senado em defesa do aborto legal. E eu achei esse trecho muito interessante, queria trazer para vocês também. Porque, no Brasil, o aborto não é crime para uma parcela da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Há sim os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que querem que continue assim, porque eles cobram 2 ou 3 mil reais. No dia em que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Então, eu quis trazer porque é uma perspectiva sobre a questão do aborto, dos interesses por trás do desinteresse na descriminalização, que muitas vezes não é colocado em tela. Então, o que nós temos no Brasil hoje? Nós temos que o aborto não é punido se não houver meio de salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta de estupro. São os dois casos. São os dois casos primeiros de descriminalização do aborto, por assim dizer. Não descriminalização, né? A conduta do aborto está nos artigos 124 e 126. Aí é uma exclusão de punibilidade que vem no 128. Não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez resulta de estupro, e hoje em dia tem um entendimento sobre os anencéfalos também, né? O entendimento jurisprudencial. Para tratar a questão do aborto, desculpa, gente, me perdi um pouquinho. Deixa eu voltar. Eu estava falando das causas que não se punem aborto. Então, o que a gente precisa entender é que o Código Penal, no direito, em regra, é a última ratio que a gente chama. Você descreve uma conduta como crime quando ela
é absolutamente abjeta para aquela sociedade. Se você tem meios de resolver aquele dilema ou aquele conflito jurídico por uma esfera que não seja penal, então você precisa tentar resolver por uma esfera que não seja penal. E por que a intervenção no corpo das mulheres? Porque isso é uma intervenção estatal no corpo da mulher. Por que a intervenção no corpo das mulheres ganha essa proporção de direito penal? Porque o Estado precisa se manter no controle, porque o nosso corpo passa a ser público, de certa forma. E trazendo dados sobre o processo penal, de verdade, como ele acontece, só em 4% dos casos, eu estava ouvindo um podcast sobre isso hoje de manhã, só em 4% dos casos você consegue indícios e provas de autoria e materialidade, de que aquilo aconteceu e aquilo foi um aborto criminoso e de quem cometeu o aborto. Em 4%. A gente movimenta a máquina estatal em 96% dos casos e não chega a lugar nenhum. Então, assim, é uma conduta criminalizada que não faz nem sentido. E é importante se colocar quem acaba sendo pego, acaba sendo criminalizado. Ou quem é denunciado espontaneamente por alguém, por alguém que ficou sabendo, o que é mais incomum, ou por pessoas que recorrem a clínicas de aborto clandestino, enfim. Só que esses lugares não... Essas clínicas de aborto, como bem o doutor Olímpio colocou, não vão acabar. É um comércio e há que se fazer um paralelo aqui com a descriminalização do tráfico de drogas. Há esse interesse por trás de se manter um mercado ilegal que sustenta esses médicos que ganham dinheiro com isso. Há um interesse religioso em comandar, em disciplinar o corpo das mulheres para que as mulheres sejam submissas. Então, há uma mistura de interesses aí que extrapolam a medida necessariamente jurídica, porque em termos constitucionais, e até era o que eu estava comentando no grupo do LEAC, em termos constitucionais, esses artigos do aborto, o Código Penal é de 1940, né? Esses artigos do aborto não foram recepcionados pela Constituição de 1988, que declara que homens e mulheres são iguais, que todos têm direito a acesso à saúde, a lei do planejamento familiar que fala em métodos contraceptivos, entende? Existe toda uma construção legislativa atual sobre os direitos reprodutivos da mulher que é totalmente incompatível com a disposição sobre o aborto no Código Penal, que é de 1940. Entretanto, e aqui eu vou trazer para ilustrar a ADPF que eu estava lendo vindo para cá. Peraí, mais gente entrando. O que é uma ADPF? A ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na verdade, em termos simples, ela é como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade para casos em que não cabe a ação direta de inconstitucionalidade, mas para que o conteúdo é o mesmo. O que é isso? É quando você quer, por exemplo, dizer que uma lei municipal vai contra a Constituição. Nos casos expressos de ação direta de inconstitucionalidade, para o judiciário declarar aquela lei inconstitucional, você não questiona a lei municipal. Então, você não pode ir pela ADIM, de inconstitucionalidade, você tem que ir pela ADPF.
é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quer dizer que aquela norma descumpriu um preceito fundamental da Constituição. Então, essa DPF que eu me refiro, a DPF 442, trata sobre o aborto. Foi uma DPF interposta pelo PSOL, na figura da Luciana Boiter, que é advogada, enfim, argumentando a inconstitucionalidade do artigo 126, do 124 e do 126, que são os artigos do aborto, falando e advogando em prol do aborto até as 12 semanas, as primeiras 12 semanas. Por que as primeiras 12 semanas? Porque nas primeiras 12 semanas, até onde eu entendi em termos médicos, eu não sou especialista nisso, mas a formação ainda é muito inicial, você ainda não tem um embrião completo e você não consegue nem identificar se o aborto foi espontâneo ou não. Então, assim, é o início de uma gravidez, é uma coisa muito inicial, que não tem uma formação ainda de um feto ou de alguma coisa que se pareça com um ser humano, com uma vida extrauterina. E elas argumentaram nesse sentido, da inconstitucionalidade parcial para conseguir advogar em prol do aborto até as 12 primeiras semanas. Hoje eu estava lendo um parecer do Ministério Público Federal, porque essa questão está no STF, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental, está no STF, e é o Ministério Público Federal, o Ministério Público que se manifesta nesse tipo de ação. Eu estava lendo o parecer que eles fizeram sobre esse caso, e é todo centrado na questão de que você não pode dizer que esse artigo descumpre um preceito fundamental, porque ainda há muita divergência política, porque as pessoas têm opiniões diferentes, porque a Constituição não diz diretamente a mulher pode abortar, ou qualquer pessoa pode abortar, ou qualquer coisa desse tipo, entende? Eles precisam de uma literalidade para entender que o judiciário pode dizer que o aborto é legal. Fora isso, você tem que esperar do Congresso Nacional, uma instituição que cada vez a gente parece que se preenche mais de conservadorismo, né? Tanto na Câmara quanto no Senado, que se aprove uma lei nesse sentido, porque a discussão extrapola o campo jurídico e vai para o campo político. O que é interessante porque, bom, e aqui eu estou dando a minha concepção, para mim, toda elaboração jurídica tem um cunho político e tem um cunho social. Então, definir se aquela lei ou se aquele projeto de lei, aquele decreto, obedece ou não à Constituição, é uma escolha política de toda forma. Só que, como essa escolha política, nesse caso do aborto, ainda é muito controversa, e como, não só sobre o aborto, mas sobre direitos reprodutivos em geral, há um grande tabu de se conversar sobre direitos reprodutivos, de se conversar sobre a questão do aborto, eles entendem que isso é político demais para ser decidido no judiciário, que é um órgão que não tem essa legitimidade do voto, né? Da democracia participativa. Então, eu trouxe aqui, no final, a portaria 2.282, para falar um pouco sobre essa disputa de narrativa, né? O doutor Olímpio foi ao Senado e falou sobre o aborto seguro, sobre o aborto legal. Ele realizou o aborto na menina que foi estuprada, e a questão do aborto cresceu de uma forma que a questão do estupro não cresceu, né? A questão da proteção da criança
contra o estupro, contra a pedofilia, não ganhou essa repercussão, mas a questão do aborto foi um bicho de 7 cabeças, e que a gente consegue ver ao mesmo tempo que a gente conseguiu conquistar um direito básico para a menina, porque é um direito, como eu coloquei aqui, expresso no Código Penal, de que quando a gravidez resulta de estupro, ela tem esse direito a abortar sem ser considerado crime. Quando a gente consegue isso que parece uma conquista, mas é só um direito comum, do outro lado, há essa disputa de se colocar, né, nesse universo de conversas sobre direitos reprodutivos, e sai essa portaria no dia 27 de agosto, sobre o procedimento de aborto legal, sobre como se dá esse procedimento como se dá esse procedimento principalmente no âmbito hospitalar. Ela vai chegar, conversar com o médico, dizer o que aconteceu, etc. Aí eu destaquei o artigo 5º e o artigo 8º para fazer algumas considerações. A terceira fase se verifica com a assinatura da gestante no termo de responsabilidade, ou, se for incapaz, também de seu representante legal, e esse termo conterá advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade ideológica e de aborto, caso não tenha sido vítima do crime de estupro. Eu entendo o artigo 5º como uma ameaça velada à mulher. Olha só, você não pode estar mentindo, não. A gente vai fazer isso daqui porque você disse que foi estupro. Se você estiver mentindo, você pode ser processada por falsidade ideológica e por aborto. Entende? O que coloca mais um terror na cabeça da mulher que já é vítima de violência só por chegar ali no hospital e dizer que precisa abortar. Isso em casos legais. Aí o artigo 8º. Na segunda fase procedimental descrita no artigo 4º dessa portaria, a equipe médica deverá informar acerca da possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio de ultrassonografia, caso a gestante deseje. E essa deverá proferir expressamente sua concordância de forma documentada. Quer dizer, ela passa por esse processo todo de elaboração, por exemplo, no caso de estupro, do estupro da menina no Espírito Santo, de inúmeras violências que ela sofreu. Ela engravidou sem querer e sem poder, chega no sistema, ela tem que assinar um termo, a mãe dela tem que assinar um termo dizendo que não é mentira, como uma ameaça mesmo, né? Não minta que tem que ser por conta do estupro. E depois disso, ainda vão perguntar para ela se ela quer ver o embrião, sabe? Então, assim, são pequenas violências que eu acho que indicam, no geral, pequenas violências no sentido de pontuais, né? Não são pequenas. Violências sexuais e violências contra os direitos reprodutivos, violência obstétrica. Esse tipo de violência não é uma violência pequena, é uma violência que causa feridas profundas nas mulheres. Mas essas violências todas estão ligadas ao fato, e é por isso que eu fiz essa conexão entre direitos reprodutivos e colonialidade de gênero, de que existem corpos subalternos e de que há vários níveis de subalternidade, né? De que há vários níveis de colonialidade e de que os corpos colonizados são os que mais sofrem com esse não lugar. Eu lembrei agora que eu estou estudando um pouquinho também a teoria da Glória Anzaldúa, que fala sobre imigração especificamente, porque ela é uma autora mexicana, passou um tempo nos Estados Unidos, e ela trata muito dessa questão de imigração, de fronteira. O livro dela mais conhecido é Borderline mesmo, falando da questão da fronteira, e falando da questão do colonizado como esse ser na fronteira, esse ser partido.
esse ser ao qual não é autorizado ser plenamente ele mesmo, que é dominado por uma outra cultura, por uma outra lógica, por uma outra epistemologia, e em vários sentidos, e por um outro sistema jurídico. Isso tudo tem que nos fazer lembrar que o nosso sistema jurídico foi baseado inicialmente nas ordenações filipinas de Portugal, e que foi se adaptando aos tempos, às circunstâncias, mas que não perdeu esse caráter colonizador, não perdeu o caráter da dominação, o caráter da exploração da colônia. E já vai dar 8 horas, acho que eu falei demais. Espero que eu tenha me feito entender. Eu abro aqui para vocês falarem também. Vou deixar as referências aqui. Se vocês tiverem anotado alguma pergunta, alguma coisa. Ninguém falou, eu queria fazer uma pergunta. Eu gostei muito do seminário, eu estava muito ansioso para assistir. Eu não sei se é uma interpretação equivocada minha, mas quando você mostrou aquelas leis da permissão, quando é permitido abortar, dá a entender que para ser possível que o aborto aconteça, aquele sujeito, aquela mulher tem que sofrer ela primeiro tem que sofrer uma violência para depois poder decidir, né? A sensação que passa se é quando você traz a Maria Lugones, a Lugones, eu fico pensando em como é útil resgatar esses estudos, principalmente hoje, né? Para compreender que quando a gente fala que esse colonialismo, essa colonialidade do ser, do poder, quando a gente afirma que os resquícios do colonialismo ainda estão aqui, a gente não está falando só como uma alegoria, né? Que tem corpos que continuam sendo não só subalternizados, mas que têm a permissão do Estado para serem aniquilados de diversas formas, não necessariamente só com a morte direta, né? Mas com essas violências que são permitidas pela lei, inclusive. Sim, e é isso. A não ser que você tenha que decidir entre a vida da gestante e a do feto, a outra opção de aborto é essa, né? Ela tem que sofrer a violência e chegar lá e dizer que a gravidez dela foi fruto de estupro. Inclusive, quando a mulher sofre violência sexual, existe um protocolo médico que ela tem que passar, que inclui pílula do dia seguinte, etc. Enfim, não é todo hospital que ela vai conseguir. Ela pode ir diretamente no hospital e dizer: eu fui estuprada. Ela não precisa ir na delegacia para dizer que foi estuprada e depois eles encaminharem para o hospital. Mas, assim, a maioria dos hospitais não está preparado para lidar com esse tipo de coisa. Não está preparado nem para lidar com a mulher que aborta espontaneamente, por N motivos, entende? Eu falo isso de forma mais pessoal, mas eu tenho relatos de amigas minhas que, infelizmente, elas queriam ser mães, infelizmente perderam os filhos, e você chega no hospital e a pessoa fica te inquirindo de uma forma como se você tivesse dado culpa àquilo, sabe? Te revitimizando, colocando essa outra culpa. Então, é um despreparo muito grande dos profissionais da saúde. Inclusive, eu estava lendo, anteontem, eu acho, um estudo falando que fizeram uma pesquisa com médicos se formando, com estudantes de medicina e com médicos se formando,
E só 40% deles sabiam descrever o procedimento de aborto legal, como se faz o método medicinal mesmo, entendeu? Como se faz. Eles não. Eles evitam estudar esse tipo de coisa, né? Às vezes por N motivos, às vezes por motivos religiosos, mas por esse tabu grande que se criou em relação ao aborto, em relação a se discutir a questão do aborto. Então, assim, há grandes chances da mulher chegar no hospital precisando e não ter nenhum profissional apto para atender, que saiba o procedimento que ele tem que fazer aqui no Brasil, que é muito complicado. Respondi? Respondeu, sim. Respondeu. Mais alguém vai falar alguma coisa? Falei demais, devia ter deixado mais aberto. Achei tanta coisa na cabeça para falar, teve mais horas que eu me perdi porque vinha muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Bom, acho que eu vou fechar então. Se ninguém mais for falar, vou parar de gravar. Vinícius me deixa com essa missão, que ele está dando aula.